depois de tudo aquilo que a gente falou, nesse cenário que não é exatamente o mais encorajante possível, né? Não é exatamente o mais otimista possível. Aparentemente temos só um salvador da situação, ou pelo menos uma âncora de esperança, que é o Banco Central, que está atuando de forma, além de independente, graças à mudança legislativa ocorrida no passado, também de forma responsável, porque está se baseando está fazendo escolhas à base de dados e não na base da gritaria, né? Quanto você acha que isso foi importante nesses primeiros 6 meses para manter a situação sob controle e até quando isso pode ir, porque o mandato do Roberto Campos Neto vai acabar daqui a poucos meses, né? Vamos lá. A inflação sempre reage de uma maneira defasada às mudanças de política monetária. E quando a gente fala em inflação, eu quero ser um pouco mais preciso. A gente, obviamente, mede a inflação pelo IPCA, o Banco Central tem como meta o IPCA cheio, mas o IPCA cheio é uma coisa super volátil. Ele é, inclusive, sujeito a problemas. A gente estava falando lá atrás dos controles de preço da Dilma. Mais recentemente, a gente teve aquelas mudanças de CMS que impactaram o preço da gasolina o IPCA, também, que foi na gasolina. Sim. Então tem... Mas assim, vamos olhar, eu costumo olhar para as tais medidas de núcleo de inflação subjacente, que de alguma forma tentam tirar o que é temporário, não persistente, acidental ali da medida de inflação. A gente olha então para os núcleos de inflação, eles vêm numa trajetória de desaceleração não tão intensa quanto a inflação cheia. A inflação cheia vai bater menos de 4% nos 12 meses até junho. Maravilha, depois volta a subir, né? Vai lá para casa de 5, 5,5. Que é fora da meta, assim. Mesmo assim não vai bater a meta esse ano. Não. Meta esquece. Não vai nem ficar dentro do intervalo. Mas o fato é que a gente vê uma desaceleração na inflação. A desaceleração da inflação, ela resulta exatamente da postura do Banco Central. Então, começou um ciclo de aperto monetário no comecinho de 2021, levou até meados do ano passado, parou, né? E, enfim, isso daí tem levado a uma certa desaceleração da inflação, concomitante com a desaceleração da economia, que não tem milagre, né? Não existe essa ideia de que não, a gente vai fazer uma desinflação indolor. Normalmente, você precisa passar por um tanto de desaceleração econômica, né? Enfim, eu acho que a gente ainda não passou pelo que a gente precisa, mas você tem ali efeitos defasados que ainda vão fazer com que a inflação caia mais. Então, olhando para frente, eu vejo uma inflação já na casa de 4%, um pouco menos de 4% para o ano que vem, é uma possibilidade, né? Então, e quem é o responsável? Eu acho que é o Banco Central, né? Não foi com o auxílio do Ministério da Fazenda, nem com o Ministério da Economia, diga-se de passagem, do governo anterior, porque a gente está desde o final de 2021, começo de 2022, e acentuado em meados de 22 e de novo, agora no final de 22, começo de 23, por medidas que permitem aceleração de gasto. A gente teve a PEC dos precatórios, que foi no final de 2021, permitiu o gasto mais alto, a PEC Kamikaze, em meados de 22, que também se traduziu num gasto mais alto, e, mais recentemente, a PEC da transição permitiu um gasto ainda mais alto. Então, você tem a política fiscal jogando fundamentalmente contra, e não é de hoje. Ela está há 1 ano e meio jogando contra. Mas o Banco Central, de alguma forma, segurando ali as pontas, né? Enfim, tomando cuidado, né, para tentar trazer a inflação para a meta sem um sacrifício gigantesco do ponto de vista de atividade econômica, né? Então, a pessoa fala, não, o Banco Central está destruindo a atividade no país. O Banco Central parou ele fez um aperto monetário até agosto do ano passado, né? Ele, agora com a próxima reunião, só vai sem pelo menos 12 meses de estabilidade. O que a gente viu foi a inflação ficou no ano passado em torno de 6, esse ano vai ficar em torno de 5, o núcleo de inflação um pouco mais baixo do que isso, mas você vê ali que é uma trajetória, ele está buscando a convergência para a meta, né, ao longo de um período bastante longo, né? Então, provavelmente não chega a convergência em 2024, estrito senso. Acho que em 2024 ele traz a inflação de volta para o intervalo, talvez não fique muito distante da meta propriamente dita, mas é uma trajetória de convergência relativamente suave, o que mostra que o Banco Central tem, com toda a história que vem, que está matando, está causando um colapso na economia brasileira, ele tem se comportado de
de uma maneira bastante responsável com a sua tarefa principal. Vamos lembrar, né, o artigo 1º da Lei de Independência do Banco Central, na verdade já regula tudo, mas enfim, entre as coisas que concede a autonomia do Banco Central, era estabelecer como objetivo fundamental do Banco Central a estabilidade de preços definida como uma meta de inflação que seria, ou como será, determinada pelo Conselho Monetário. O objetivo secundário, né, que subordinado ao objetivo principal, era não causar, né, uma perda exagerada de produto. Ele não está causando uma perda exagerada de produto. Pelo contrário, a gente vê a taxa de desemprego ainda em trajetória de queda. Então, o IBCBR também veio maior do que esperado. Então... enfim, o IBCBR tem a ver com a agricultura. Você vai nos componentes, indústria, serviços, comércio, nada disso está indo assim, mas a agricultura também está ajudando. Motor do Brasil. Sim. Mas, de qualquer forma, mercado de trabalho, por exemplo, o mercado de trabalho está muito longe do colapso. Está muito longe disso. Se for olhar a geração de emprego formal ali pelo CAGED, ela está indo razoavelmente bem. Não é uma economia que está afundando numa grande recessão, muito longe disso. Vai crescer em torno de 2% esse ano, tirando a agricultura vai crescer, todo o resto vai estar crescendo a um ritmo de 1,5%, não é brilhante. Mas assim, não é uma recessão. Verdade, não é. E o Brasil cresce isso. Assim, vamos colocar isso na cabeça. O Brasil nos últimos anos, se pegar num período razoavelmente extenso, é por aí mesmo. Sim. Então, sim, assim, o Banco Central está conseguindo equilibrar as duas coisas. Uma convergência lenta para a inflação com uma perda relativamente modesta de atividade, né, em comparação ao Banco Central que fala, não, vou trazer a ferro e fogo a inflação para a meta, no matter what. Né? Você faz um negócio desse, vai ter um custo grande do ponto de vista de produto. Não é isso que ele está fazendo. Está sendo acusado de fazer, mas não é isso que ele está fazendo. Pois é, nessa acusação, a segunda parte da pergunta, até quando o Campos Neto consegue segurar isso? Porque, de novo, o mandato dele vai demorar até 2024 para terminar. Mas ele está sofrendo uma pressão jamais vista em cima de um presidente do Banco Central do Brasil, desde a instituição do Banco Central nos anos 60. Então, nunca antes na história do Banco Central houve esse fogo de artilharia pesada política. Não, né? Quando eu estava lá, tinha, só não vinha do presidente, vinha do vice. Enfim, mas não compara, não tem o grau de virulência, de desrespeito, etc. Não tem igual. Ali era um pouco mais sutil, né? Mas eu acho que assim, é difícil. Eu conheço o Roberto, a gente foi colega de Santander, eu nunca fui economista da tesouraria. A tesouraria do Santander sempre teve economista próprio, mas a gente convivia, então eu conheço um pouco dele. Né? Minha impressão nessa história toda, assim, à distância, é que ele está comprometido a ficar até o fim. Ele vai ficar. Então a história, né, não vai pedir demissão, apesar do abuso, etc. O que acontece é o seguinte, é muito claro que ele não será reconduzido. A gente estava falando antes, quer dizer, já colocaram o MOL lá no Banco Central, né, já colocaram a versão mais magra do Tombini, porque mais gorda seria difícil, mas uma versão mais magra lá do Tombini. Então, você sabe que esse cara vai estar dando as cartas a partir de 2025. Quanto mais próximo a gente for chegando de 2025, mais difícil vai ser para o Banco Central convencer o público acerca do seu compromisso com a meta. Vou dar um exemplo concreto. Transição de 2002 para 2003. Né? O dólar disparou. Né? Tinha as ideias malucas do PT à época, seria o programa econômico do partido, um outro país é possível, a ruptura necessária. Não pagar dívida externa. Né? O plebiscito da dívida, uma série de coisas. Né? O negócio era maluco. Teve a Carta aos Brasileiros. A Carta aos Brasileiros é muito legal. Depois acabou seguindo, mas até então não sabia se era um negócio para inglês ver ou não. Né? E a inflação estava indo embora. A inflação bateu 12% naquele ano. Ela foi até 17% nos 12 meses até maio. Né? Com o Armínio, praticamente no último trimestre do ano, subindo a Selic, assim, a golpes de 3%, e não segurava a onda. Não. Por uma razão muito simples. Então, ela fala, muito legal, Armínio, mas você fica até dezembro. Quem é que vai tocar esse negócio
depois. No caso foi o Henrique, né? E o Henrique, inclusive, manteve inicialmente a diretoria do Arminio, foi um elemento importante de continuidade na história, e eventualmente eu fui para lá, outras pessoas foram para lá, a gente foi basicamente tocando dentro daquela ideia e tal. Mas naquele momento de transição, todo mundo falou, você pode colocar o juro onde for, nada impede o cara que vai assumir depois que vai desfazer tudo que você fez. Não foi o que aconteceu. Mas eu acho que o pensamento, tá bom, Roberto, você vai, vamos dizer que você consiga garantir a maioria no Copom até 2024. E depois, né? E depois? Depois o dilúvio, né? Depois o dilúvio. E política monetária é essencialmente acerca do futuro. Claro. Né? E inflação depende muito do componente de expectativas. Né? Não é um negócio mágico. É basicamente que você tem um conjunto grande de preços na economia, dentre os quais o salário, que a partir do momento que você determina, ele vai ficar parado, esses preços vão ficar parados durante algum tempo, 3 meses, 6 meses, no caso do salário, 1 ano. Se você vai fixar teu salário por 1 ano, você precisa ter uma ideia de qual vai ser a inflação nos próximos 12 meses. Se você tem uma perspectiva de que a inflação vai ser muito alta, você vai incorporar isso na formação do teu salário, dos teus preços. Então, as expectativas de inflação, elas têm o condão de se materializar a inflação mais alta ou mais baixa, dependendo do sinal que a gente está olhando. No caso, se você tem ali a perspectiva de um Banco Central que vai ser entregue na mão de um sujeito que, enfim, não tem nenhum passado do ponto de vista de política monetária, que tem declarações complicadas do ponto de vista de política fiscal. Eu não resisto à fofoca, mas o Galípolo com o Beluso escreveram um artigo, né, em que eles somaram 2 déficits e obtiveram um superávit. Né? É esse o grau da coisa. Então, você olha para isso, vai ter um problema. Então, a capacidade do Roberto de segurar isso, a capacidade do Banco Central, na verdade, ela é decrescente no tempo. Né? Você tem uma depreciação ao longo desse próximo ano e meio. Vai chegar um certo momento do ano que vem, começa a entrar muito o peso das expectativas de inflação para 25, para 26, que aí não tem muito o que o Banco Central fazer.